Glória a Jesus. Encontraram Gênesis capítulo 5? Super fácil de achar, né? Esse a gente não erra, né? Muito bem. Vamos ler o que o Senhor nos diz. Diz assim, 5:18. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém, ou Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém? Feche teu olho mais um pouquinho. Graças a Deus. Querido Senhor, obrigada por esta noite, porque estamos aqui. Obrigada porque o Senhor está aqui. E nós queremos agora ouvir a Tua palavra. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu peço, vem falar conosco. Me usa, Jesus, me cobre com o Teu sangue, me dá mais sabedoria para ensinar a Tua palavra, que eu preciso da sabedoria divina, porque eu nada tenho e nada sou. Unge-me, Senhor, com o Teu Espírito Santo, fala através de mim, que eu diminua e o Senhor cresça. Fala com cada um de nós aqui nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Muito bem. Como eu falei para vocês domingo, né, irmãos? Que eu iria continuar pregando sobre o arrebatamento. Vamos continuar então. Amém? Porque o que está acontecendo, irmão, quem sabe você ainda não se apercebeu disso. Se você não usa muito a internet, você não deve de ter percebido isso ainda. Mas, como eu vinha avisando para vocês há vários dias, né? Que dia 23 de agosto de setembro ia acontecer aquele sinal do Apocalipse 12 no céu. E que poderia, né, ser o arrebatamento, mas a gente não pode afirmar, como eu sempre disse para vocês, eu não afirmo, não marco data, mas poderia ser. Ainda não foi, mas vai acontecer. E daqui para frente, então, a qualquer minuto é possível, porque já apareceu esse sinal, as coisas já estão acontecendo no mundo. E quando eu disse que você, quem sabe, não se apercebeu ainda, é porque tem muitos incrédulos colocando vídeos na internet para escarnecer de nós evangélicos, de nós cristãos, porque nós avisamos que dia 23, infelizmente, alguns evangélicos caíram na bobagem de marcar a data, dizendo que realmente o arrebatamento era de certeza que ia acontecer dia 23. E a gente não pode marcar, porque só Deus sabe o dia. Mas era possível, só que alguns afirmaram. E porque alguns afirmaram, agora os incrédulos estão dizendo, mas cadê o que vocês anunciaram? Então estão fazendo piadas, né? Estão debochando da nossa crença, debochando da Bíblia, debochando de nós, cristãos. E graças a Deus que eu nunca afirmei data para vocês, né? Vocês lembram que eu sempre dizia, eu não posso afirmar. É possível, mas ainda não aconteceu. E
Vai acontecer. E as pessoas disseram assim, mas não aconteceu nada dia 23, e vocês falaram que dia 23 ia acontecer um grande sinal. Mas aconteceu, né? Aconteceu. Se você pesquisar, você vai ver que aconteceu o grande sinal do Apocalipse 12, dia 23 de setembro, aconteceu. O Sol, Lua, estrelas ali, todos alinhados, né, os planetas. E então aconteceu, mas o povo está dizendo, mas não aconteceu nada. Aconteceu sim. E a partir daí, então, muito mais coisa vai acontecer. Porque o sinal do Apocalipse 12 aconteceu. E nós, como nós já falamos, então, do eclipse também, né, que foi... Eu não sei se vocês perceberam, irmãos, mas foi depois do eclipse do dia 21 de agosto que começaram a acontecer várias coisas juntas, né? E você pode dizer, mas aqui não aconteceu nada, graças a Deus. Mas não aconteceu aquilo que está acontecendo nos outros lugares, mas tem coisa acontecendo aqui no Brasil. Às vezes a gente que não se apercebe. Ali no Paraná, deu 2 tremores de terra, né? Agora está marcado, não se sabe o dia ainda, mas está sujeito a acontecer um grande tremor de terra no Mato Grosso. E está acontecendo essas coisas. Mas como eu falei para vocês, o Brasil, ele tem esse tipo de tribulação, vamos dizer assim, de uma outra maneira que os países lá da América do Norte ou da Ásia. Porque lá está acontecendo um atrás do outro. E começou depois do eclipse. Que eu expliquei para os irmãos que os rabinos, né, os rabinos judaicos, eles dizem que eclipse do Sol é juízo para as nações, todas as outras nações, e eclipse da Lua é juízo para Israel. Então, esse eclipse do Sol, que aconteceu dia 21 de agosto, trouxe várias coisas, vários eventos catastróficos, né? De catástrofe, de coisa muito séria, muita gente morreu, terremoto, furacão, e está sendo um atrás do outro. Aí alguns ainda dizem assim, isso sempre aconteceu, mas lá um longe do outro. E agora está assim, um atrás do outro, seguido. E foi então depois do eclipse. O que significa isso? É juízo de Deus sobre as nações. Por quê? Porque o pecado está muito grande. E porque o Senhor Jesus está vindo buscar a igreja. Então nós temos que nos aperceber disso. Aonde não é terremoto, é doença. Como no Canadá, né? Agora eles estão enfrentando lá uma epidemia de peste bubônica. Não sei se vocês já se informaram sobre isso. Muito sério, muito sério. Nos outros lugares é guerra, né? A qualquer momento tá para estourar a Terceira Guerra Mundial aí dos dois, vamos dizer assim, meio destrambelhado lá, o Donald Trump e aquele lá da Coreia, né? Que aí eu nem sei, eu me esqueço o nome dele. Tá para estourar uma guerra. O Irã querendo invadir Israel, outra guerra. Então as pessoas aqui no Brasil não estão se apercebendo disso. Estão levando na brincadeira. Aqui no Brasil, então, né, já começou a acontecer as coisas, mas aqui é muito pelo lado da moral. A imoralidade aqui no Brasil está muito grande. A corrupção, vou usar uma palavra, desculpe, mas a sem-vergonhice aqui no Brasil está muito grande. Né? Não sei se vocês viram, eu já vi isso há vários dias, mas eu não tinha tido a oportunidade de comentar aqui, e também não posso mostrar aqui na igreja as imagens, né, por causa que temos criança no culto. Mas vocês viram lá o escândalo do Banco Santander? Observaram a exposição de arte, que eles dizem que é arte? Que sem vergonhice, que imoralidade.
né? Então o Brasil está desse tipo. Mas as pessoas não estão percebendo. E Jesus falou que quando ele voltasse, seria como nos dias de Noé e como nos dias de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa de homossexualismo, de bestialidades, de coisas absurdas que cheiraram mal no nariz de Deus. E o Brasil está assim. Mas eu acredito que, né, Deus tenha misericórdia de nós, da sua igreja, que Ele nos tire daqui, eu creio que será assim, antes de estourar essa guerra, antes de a coisa piorar, porque daqui para frente agora, como já aconteceu o sinal do Apocalipse 12, agora a tendência é só piorar. Então os terremotos vão aumentar, os furacões vão aumentar, catástrofes vão acontecer. Não sei se vocês ouviram também que tem um aviso da NASA. Agora é da NASA. Que está para vir um tsunami para o Brasil. Vocês ouviram alguma coisa assim? E ouviu, Irmanice? E o litoral, então, né, as cidades beira-mar, né? Principalmente o estado de Santa Catarina vai ser atingido por esse tsunami. Então vejam só, as coisas estão acontecendo. E aí os incrédulos dizem, vocês falam que está acontecendo, mas não estou vendo nada. É porque eles não estão observando e porque não creem em Deus. Não estão querendo enxergar os sinais que Deus está mandando. Né? Então nós temos que ficar apercebidos, irmãos. O Senhor Jesus está voltando. Não foi dia 23, mas eu pelo menos não afirmei que seria dia 23. Eu disse que era possível. E quando não foi, eu confesso que eu pensei, Jesus, eu queria tanto que tivesse sido. Né? Sabe por quê, irmãos? Quanto antes Jesus vir nos buscar, menos coisas sérias, tragédias, catástrofes nós vamos ver. Quanto mais Jesus demorar para vir buscar a igreja, mais coisa nós vamos ver. Então que Ele volte logo, que Ele venha logo. Essa que deve ser a oração do cristão. Essa que deve ser a nossa oração, dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus. Tem pessoas que não querem que Jesus venha já. Alguns por um motivo justo, eu entendo, que ainda não tem toda a família salva, né? Querem que a família tenha mais um tempo, a gente entende isso. Mas o evangelho foi pregado, a salvação é individual. Então quem quer aceitar, aceita. Mas tem aquelas pessoas que dizem assim, eu não quero que Jesus venha, porque eu ainda quero fazer isso na vida, porque eu ainda quero fazer aquilo, porque eu tenho esse sonho para realizar. As pessoas que falam desse tipo, olhe bem, eu estou dizendo a diferença. Eu entendo aqueles irmãos que dizem, mas Jesus podia demorar mais um pouquinho para dar tempo da minha família se converter. Eu entendo isso. Isso é, né, o amor pela família. Mas tem pessoas que dizem, não venha já, Jesus, porque eu ainda quero realizar tal coisa na minha vida. As pessoas que pensam assim e dizem, Jesus, não venha já, porque eu quero fazer tal coisa ainda, é porque ainda estão com o coração apegado nesse mundo, com o coração apegado nessa vida. Porque a nossa oração de cristão tem que ser, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque quanto antes Ele vir, menos coisas ruins nós vamos ver. Menos sofrimento nós vamos ver das pessoas. Porque nós vamos estar aqui no mundo ainda até a hora do arrebatamento, vamos estar vendo essas coisas que vão acontecer, mas eu creio na proteção de Deus. Ele vai nos proteger. Amém? Ele vai nos guardar. Porque nós somos o seu povo, nós somos a sua igreja. Mas se nós ficarmos... Quanto mais tempo nós ficarmos aqui, mais coisas nós vamos ver. Eu não sei dizer se o arrebatamento vai acontecer antes de estourar a Terceira Guerra Mundial. É possível que a gente ainda veja o início dessa guerra. É possível. Mas
Eu não quero que seja preciso. Eu quero que Jesus venha nos buscar antes, né? Porque eu não vivi em tempo de guerra, graças a Deus. Acredito que aqui nenhum, né? Mas eu lembro de coisas que meu pai contava, que a minha mãe contava, né? De coisas da guerra, de parentes que foram para a guerra. A gente sabe que guerra é terrível. Então, irmãos, se prepare e ore para que Jesus venha nos buscar antes disso. Eu sei que a guerra é terrível pelas coisas que a gente vê em documentários, pelas coisas que a gente vê em filmes, mas quando a pessoa está vivendo ali, a coisa é muito pior do que a televisão mostra, né? E tá para acontecer isso, irmãos. Por quê? Porque o anticristo já está no mundo, né? Ele já está operando. E até um esclarecimento aqui para os irmãos a respeito que dá muita curiosidade, né? Como eu falei no estudo, eu não quero nem saber quem é o anticristo, né? Eu não quero nem ver ele, eu quero ser arrebatada. Mas pode ser que Deus permita que a gente entenda quem é o anticristo antes do arrebatamento. E como tem vários indícios, vamos dizer assim, de pessoas, de políticos importantes da ONU, né, que estão se mostrando com as características que o anticristo vai ter. Então, são possibilidades, mas eu não estou aqui afirmando nenhum deles seja o anticristo, tá, irmãos? Quando a gente trata de escatologia, a gente diz provavelmente, ou pode ser, seja possível, porque nós não podemos afirmar, nós só podemos afirmar aquilo que a Bíblia fala. Então, esses líderes mundiais, tem aí o Emmanuel Macron, né, que é o presidente da França. É possível que seja ele? É possível. Eu, particularmente, não acredito que seja ele. Porque o anticristo tem que ser descendente de Ismael. E ele não é, ele é europeu. Então, eu acredito que o anticristo vai ser do Islã. Então, tem também o presidente da Turquia, que é esqueci o nome do homem lá, que talvez seja mais provável que seja aquele. Mas pode ser um que ainda não se manifestou, que já está aí, mas que ninguém está suspeitando dele ainda. Mas que ele já está no mundo, ele já está. Mas então assim, nós temos que nos preparar. Nós estamos nos últimos dias. Ah, pastora, mas se o ano que vem, essa hora, nós ainda estiver aqui? Estaremos, se Deus quiser assim. Mas, quanto mais demorar, então, mais coisas terríveis no mundo nós vamos ver. Então, é por isso que a oração do cristão tem que ser Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Maranata significa vem, Jesus. Né? Então, por isso nós temos que orar, nós temos que nos preparar para o arrebatamento. Aí tem gente dentro das igrejas evangélicas que às vezes ficam assim, a pastora falou que podia ser na semana da festa das trombetas, que podia ser no dia 23, podia. Aí, mas não foi, então agora eu estou aliviado. Né? Tem gente que pensa assim, agora passou, não aconteceu, então eu posso viver minha vida de novo sem me preocupar com santidade. Não é assim. Quanto mais você se preparar, melhor. Porque agora, qualquer minuto é minuto. Com tudo que está acontecendo. Com tudo que ainda vai acontecer. Né? Jesus está vindo, irmãos. Então não vamos fazer como aquele servo que diz assim, o meu senhor demora, então eu posso fazer o que eu quero. E aí passou a espancar os seus conservos. Fala lá em Lucas. Nós não podemos ser assim. Jesus não veio essa semana passada, então agora eu posso fazer o que quiser da minha vida, porque ele ainda vai demorar muito. Não pense assim. Pense que ele está vindo. Agora. Né? Já. Jesus está vindo. E tudo que eu falei para vocês a respeito dos sinais aconteceu. Mas não fui eu que falei. Foi a Bíblia. Amém, irmãos? Mas então, continue se preparando, continue se santificando, porque a Bíblia diz assim, aquele que é sujo, suje-se mais.
Aquele que é justo, justifique-se mais. Aquele que é santo, santifique-se mais. Então, se você é um santo de Deus, santifique-se mais. Porque a qualquer minuto a trombeta pode tocar. E Jesus vem buscar os seus. E aí a coisa aqui no mundo vai ser terrivelmente terrível. Né? Não tem outra palavra. Terrivelmente terrível. É uma coisa meio... Mas é assim que vai ser. Então, irmãos, e a gente vê assim, ó. Quantas pessoas não estão nem aí. Vocês sabem, eu estou falando que Jesus está voltando há 17 anos. Né? Fazem 17 anos que eu estou falando. E muita gente ainda não acredita. Eu dou graças a Deus por vocês que estão vindo nos cultos e se preparando para esse momento. Amém? Mas se santifique, viva a tua vida na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, de uma maneira que as pessoas possam olhar para você e dizer, este é um santo de Deus, este é um filho de Deus. Jesus está vindo, irmãos. E por isso, então, eu quero te falar aqui hoje a respeito de Enoque. Né? Eu precisei falar tudo isso, então, antes, mas agora eu quero te falar a respeito de Enoque, que foi a leitura que nós fizemos da palavra. Quem foi Enoque? Né? Enoque, a Bíblia nos informa que ele não morreu. Ele está vivo na glória nesse exato momento, porque Deus o tomou para si, para que ele não conhecesse a morte. E a palavra de Deus nos diz ali, ó, em Gênesis 5:24, diz assim, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Andou Enoque com Deus. Nos dias que Enoque viveu aqui na terra, a terra estava muito contaminada de pecado. Era muito pecado. Hoje nós estamos numa situação assim também. Então eu estou fazendo a relação entre Enoque e nós. Né? Enoque, ele viveu no meio de um povo ímpio, de um povo que não queria saber de Deus. Ele viveu no meio de um povo rebelde, de um povo que não temia o Deus de Israel, que não temia o Deus da Bíblia, que não temia o Deus Todo-Poderoso. Mas a Bíblia nos diz que ele andou com Deus. O que significa isso? Mesmo com todo o pecado que existia na terra naquele tempo, Enoque andou com Deus. Ele viveu na presença de Deus. A vida dele foi para glorificar a Deus. Então Enoque foi tomado por Deus. Quer dizer, Enoque andou de uma maneira tão boa, tão santa diante de Deus, que Deus disse assim, não, Enoque, você está mais parecido com quem mora no céu e não com quem mora na terra. E levou Enoque para o céu. E Jesus quer dizer isso de nós hoje. Quando ele vir buscar a igreja, ele vai vir buscar aquele povo que é mais parecido com quem mora no céu do que com quem está aqui na terra. Com quem que você está se parecendo? Com um cidadão do céu ou com um cidadão da terra? Né? Então o Senhor Jesus vai vir buscar o seu povo, assim como Deus tomou Isaac naquele tempo. Ele foi levado, ele foi arrebatado. Então, por isso, Enoque é um símbolo da igreja. Por quê? Porque quando Enoque esteve aqui no mundo, foi um período antes do dilúvio. O pecado era grande, e aí Deus resolveu mandar o juízo através das águas do dilúvio, para destruir todo aquele pecado, todas aquelas pessoas, né, que estavam lá, onde só se salvou Noé e a família dele. E Enoque, então, Deus tomou para si, para ele não conhecer a morte. É o símbolo do que Deus vai fazer conosco, do que Jesus vai fazer conosco no momento do arrebatamento. Jesus vai nos tirar daqui antes do juízo da tribulação. Amém, irmãos? Então, por isso, Enoque é um símbolo da igreja. Porque Enoque, ele não era judeu. Nesse tempo aqui ainda não existia a nação de Israel.
Então Enoque era gentil. O que é isso? De outra nação. A nação de Israel não existia aqui ainda. Então Enoque não era judeu, ele era gentil. Símbolo da igreja que na sua maioria é composta por pessoas de outras nações. Nós somos a igreja. O que nós somos? Qual é a nossa nacionalidade? Brasileira, né? Nós somos brasileiros. Então, a igreja, na sua maioria, é composta por povos de todas as nações e mínimos de Israel. Porque tem já judeus que aceitaram a Jesus, mas é mínimo comparado com a nação toda, porque a nação toda não aceitou. Então, veja só, Enoque não era judeu, era gentil. Símbolo da igreja hoje, que é também de todas as nações. Nós somos a igreja. Então Deus levou Enoque antes de mandar o dilúvio, antes de mandar o juízo sobre aquela geração pecadora. E é o que Ele vai fazer conosco também. Deus vai nos tirar daqui antes do período da tribulação. Como eu digo sempre para vocês, nós não vamos passar pela tribulação, muito menos pela grande tribulação. Graças a Deus, amém? Mas assim, como eu falei agora há pouco, eu não posso afirmar para vocês que antes do arrebatamento não estoure a terceira guerra. É possível que nós ainda vejamos um pouco da guerra. Mas eu espero, né, eu acredito e espero que não, que antes mesmo disso, Jesus venha nos buscar. Mas assim, como Deus tirou Enoque antes de mandar o dilúvio, Ele vai nos tirar daqui antes de mandar a tribulação. Então, o arrebatamento está para acontecer a qualquer momento. Não pense que porque Jesus não veio nessa semana, que estava sendo, né, previsto que poderia ser, que Ele não vai vir mais. Bem pelo contrário, agora é que você tem que se preparar. Porque agora, daqui para frente, a qualquer dia pode acontecer. Então, veja só, Enoque andou com Deus. Nós podemos andar com Deus. Nós estamos vivendo no meio de uma geração terrível. Aqui no Brasil é muita corrupção, é muita mentira, é muita imoralidade, né? Esse caso do Banco Santander, então, foi muito comentado. Se você não viu, procure lá na internet, você vai ver só não mostre, né, para a criança. Mas foi muito comentado e até, eu não lembro o número exato, mas parece que coisa de 100 mil pessoas que tinham conta no Santander cancelaram as contas. Foi uma coisa assim. Então, no Brasil, as pessoas estão achando, aqui não tem terremoto, não tem furacão, não tem tsunami, então está tudo certo. Não. Mato Grosso agora vai acontecer um terremoto. Aconteceu no Paraná, acho que umas 2 semanas atrás. O tsunami está para vir para o estado de Santa Catarina. Então vejam só, irmãos, se acorde, igreja. Se acorde. Não durma. Não deixe que o mundo engane você dizendo, está tudo bem. A pastora fala, mas nada acontece. Nada acontece? Pergunte para quem está lá na Filadélfia. Pergunte para quem está lá no Japão. Pergunte se nada aconteceu no mês de setembro, na Coreia, né? No Japão. Pergunte para esse povo que está sofrendo lá. Tudo está acontecendo. E foi tudo a partir do eclipse. Sempre aconteceu, mas a partir do dia 21 de agosto aumentou muito. Muito. Uma coisa atrás da outra. Aí você diz assim, isso sempre aconteceu, então é mais comum, isso é normal. Não é. Sempre aconteceu, mas longe um do outro. E agora nem passou ainda um furacão, já veio outro, já veio outro, já veio outro. É tudo um atrás do outro. Cuidado, irmãos. Não durmam. Não desanime da fé, não seja como o servo mau, dizendo que o Senhor está demorando, que Ele pode fazer o que quiser.
Busque a santidade. Busque o Espírito Santo. Ore, leia a Bíblia. Se prepare. Jesus está vindo. E se ele demorar mais um ano, vocês vão me ouvir o ano inteiro falando, se prepare que Jesus está vindo. Se ele demorar mais 15 anos e eu ainda estiver aqui, eu vou estar falando, Jesus está vindo. Porque ele vem. É de certeza. Não importa quando, o que importa é nós estarmos preparados. Se você estiver acordado, se você estiver dormindo, no momento que tocar a trombeta, você vai ouvir e vai subir. Mas para isso tem que ter santidade, tem que ter mudança de vida, tem que abandonar o pecado, tem que existir arrependimento. Agora é tempo de arrependimento. Esses dias que nós estamos vivendo é tempo de arrependimento. Sempre. Sempre é tempo de arrependimento. Mas voltando a falar mais um pouquinho para você a respeito de Enoque. Veja só, o Enoque, ele foi pai de Matusalém, o homem que mais viveu. Né? Nós sabemos que Enoque viveu 969 anos. Foi o homem que teve a vida mais longa em toda a história da humanidade. E Enoque, ele andava com Deus, então provavelmente ele recebeu de Deus uma revelação que no dia que o filho dele morresse, o juízo do dilúvio viria. Porque o nome de Matusalém significa sua morte trará. Sua morte trará o quê? Sua morte trará juízo. E nós podemos observar que quando Matusalém morreu, porque olha só, Matusalém, Enoque, Matusalém teve Lameque, e Lameque teve Noé. Então foi no período do dilúvio. E quando Matusalém, então, morreu, a tradição oral, ou a lei oral judaica, isso que eu vou te falar aqui não está escrito na Bíblia. É o que os judeus contam um para o outro, que vão passando de pai para filho, para neto. Vai passando de geração em geração, então se chama lei oral judaica. E a lei oral judaica, então, ela nos informa que Matusalém morreu 7 dias antes do dilúvio. Lembram que eu falei aqui já para vocês que depois que Deus mandou Noé entrar na arca, Noé entrou, os animais entraram, e Deus ainda permitiu que a arca ficasse com a porta aberta mais 7 dias? Lembram que eu falei isso? Provavelmente esses 7 dias que Deus permitiu que Noé ficasse com a porta da arca aberta, antes que ele começasse a mandar a chuva, foi para a lamentação da morte de Matusalém. Então observe bem isso. Deus sempre avisa os seus profetas que está para acontecer alguma coisa. Lá em Amós diz isso, que Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. E quando Deus então recolheu Enoque, ele já tinha avisado para o Enoque que no dia que Matusalém, filho de Enoque, morresse, iria vir o dilúvio. E a lei oral judaica, então, ensina que Matusalém morreu 7 dias antes do dilúvio. Por isso que Deus permitiu ainda que a porta da arca ficasse aberta, para que Noé e sua família lamentassem a morte de Matusalém. 7 dias de período de luto, né? Então, tudo que Deus marca acontece, irmãos. Acontece. E até uma outra curiosidade também, aqui entra mais no lado de curiosidade, mas é uma coisa interessante, que, olha só, Enoque, ele se separou de todos. Ele se separou das pessoas da época, ele ia para os montes, ele ia orar, ele iria se santificar, tanto que Deus recolheu ele não pertencia mais a esse mundo. E Enoque fez isso
no dia que Adão morreu. Olha só que interessante. Adão, o primeiro homem que Deus criou. Adão morreu com 930 anos. E quando Adão morreu, isso, o livro dos justos, que fala lá em 2 Samuel 1,18 e Josué 10,13, nos fala a respeito do livro dos justos. Que livro é esse? É um livro que conta a história do povo judeu. Então esse livro dos justos nos conta que quando Adão morreu, Matusalém era vivo ainda. Então observe só, aqui mais em curiosidade para você. No livro dos justos, então, diz que no ano 56 da vida de Lameque, que era o filho de Matusalém, essa genealogia às vezes é um pouquinho complicada, mas preste atenção que você vai entender. Adão morreu e foi enterrado na caverna que Deus tinha dado para ele como habitação, ou seja, como casa. Deus tinha dado uma caverna para Adão e Eva morar. E quando Adão morreu, ele foi enterrado nessa caverna. Então essa é a história do povo judeu. Isso que eu estou te falando não está escrito na Bíblia. É a história do povo judeu que nos conta isso. Mas que fecha direitinho com as genealogias da Bíblia. Então olha só, Adão morreu e foi enterrado na caverna que Deus tinha dado para ele morar, né? E no dia, então, que Adão morreu, ele foi enterrado com grande pompa, quer dizer, ele foi enterrado com uma grande celebração, sabe, como uma pessoa importante. E quem que estava, vamos dizer assim, então, no sepultamento de Adão? Estava Enoque, que ainda não tinha sido arrebatado, Matusalém, e também Caim, e Sete. Caim, o primeiro filho de Adão, que matou Abel, e depois Sete, que foi o outro filho de Adão e Eva, estavam no sepultamento de Adão. Então, e que nesse dia do sepultamento de Adão, todos os homens da época foram ao sepultamento. Foram, vamos dizer assim, que no velório de Adão, né? E disseram assim que eles tinham ido prestar reverência ao primeiro homem que Deus tinha criado. Então eles foram no velório de Adão, e que a partir daquele dia então, Enoque, esse que foi arrebatado, a partir do velório de Adão, ou seja, depois da morte de Adão, Enoque se separou de todos e foi só buscar a Deus. E conta também que aquela veste de pele que Deus tinha feito para cobrir Adão quando ele pecou, ficou com Enoque. Enoque pegou, lembram que quando Adão e Eva pecaram, eles se cobriram com folhas de figueira? E daí Deus disse, não, isso não pode, né? E daí já para mostrar que o Cordeiro Jesus viria um dia para nos livrar dos nossos pecados, Deus matou um animal, um cordeiro, e deu vestes para Adão e Eva. Então veja só, no dia que Adão morreu, Enoque pegou essa veste de Adão, certo? Adão tinha guardado, né? Porque feita pelo próprio Deus, eu acredito que ele guardou. E Enoque, então, pegou para si aquela veste de pele que Deus fez, e depois passou para Matusalém. Enoque foi arrebatado, a roupa de pele ficou com Matusalém. Matusalém passou para Noé. Isso é em forma de curiosidade que eu estou falando para vocês. Matusalém passou a veste de Adão para Noé. E Noé levou para dentro da arca aquela veste. E que quando ele saiu de lá, o seu filho Cão, ou Cã, roubou essa veste. E deu para o filho dele, no caso, Cuxi, que ele já tinha filhos agora depois do dilúvio,
um deles chamava Cuxi, e o Cã, então, deu essa roupa para o Cuxi, e este deu para Nimrod. Quem foi Nimrod? Os alunos do estudo aí sabem que foi o que criou, que ergueu a Torre de Babel. E nós falamos no estudo aquele dia que Nimrod só usava roupas de pele. Lembram? Quem é que lembra aí? A irmã, a Julie, o Guilherme, o outro Guilherme. Amém, irmã Dora. Viu, irmãos? Vocês que não vêm no estudo, vocês estão perdendo. Vocês estão perdendo, porque a irmã, né? Por quê? Porque a palavra de Deus é importantíssima que a gente aprenda. Quem sabe você diga assim, mas o que isso tem a ver comigo? Se a roupa que Deus fez para Noé ficou com Nimrod, o que isso tem a ver comigo? Hoje, irmão, a palavra de Deus se cumpre. Nimrod, a lei judaica, a lei oral judaica conta isso. Se ficou com Nimrod, ele só se cobria com pele de animal. Nós podemos entender o seguinte: tudo que está na Bíblia se cumpre. Aí o fim mostra o início mostra o fim. O início está mostrando o que vai acontecer agora no final, no arrebatamento. A palavra de Deus se cumpre. Enoque foi arrebatado antes do juízo do dilúvio. Matusalém, o filho dele, Deus recolheu 7 dias antes do dilúvio. O filho de Matusalém, o Lameque, Deus recolheu ele 5 anos antes do dilúvio. Por quê? Porque Deus não quer que os seus passem pelo juízo que Ele manda para os pecadores. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Eu te contei essa história da capa do Noé como curiosidade, porque eu gosto de escogitar essas coisas, né? De pesquisar essas coisas e passar para vocês. Mas o que nós temos que entender é isso. Enoque, símbolo da igreja, foi levado para a glória, está vivo. Por quê? Porque nós, igreja, vamos ser levados vivos sem passar pela morte. Enoque não conheceu a morte. Os que estiverem vivos no dia do arrebatamento não vão conhecer a morte. Viu que privilégio bonito? Nós chegarmos na glória sem ter que morrer, sem o nosso corpo passar pela morte física, por morte nenhuma daí, né? Nem física, nem espiritual. Então é um privilégio que Deus dá para nós nessa época, nesse tempo. É o arrebatamento. Então Enoque, símbolo da igreja, foi levado antes do juízo. A igreja vai ser levada antes do juízo que Deus vai derramar aqui, os 7 anos de tribulação. Você está preparado para isso, meu irmão? Está se preparando? Amém? Então creia e deseje. Lá no Apocalipse fala que aquele que ama a vinda de Jesus vai ter uma coroa de glória. Eu quero ter essa coroa, porque olha que eu amo a vinda de Jesus. Né? Eu falo muito e quero muito. Então ame, deseje, queira que seja já. Ame a vinda de Jesus, para você ter essa coroa. E não só pela coroa, mas para estarmos com o Senhor. E não acredite, irmãos, em vídeos mentirosos que mandam para você de vez em quando no Zap, em vídeos mentirosos que colocam na internet, dizendo que o Brasil vai melhorar, porque Deus vai recuperar a nação do Brasil. É mentira, meus irmãos. Deus pode todas as coisas, mas o pior está para vir ainda. Então espere o arrebatamento, que é o melhor para nós. Mas para o mundo não tem solução mais. Para o mundo é só juízo daqui para frente. Então olha só, não acredite em políticos. Não acredite em bobagem de governo humano. Não vai melhorar. Não vai melhorar. O salário, alguns dizem assim, se tal pessoa for presidente, vai aumentar o salário mínimo. Não vai. Se tal pessoa for presidente, vai melhorar a situação do Brasil. Não vai. Só vai piorar. Então, esteja preparado.
para o momento do arrebatamento. Não se grude às coisas desse mundo, não se apegue às coisas desse mundo. Elas vão passar rapidinho. Rapidinho vai passar. A vida passa rápido. E aqui agora, daqui para frente, vai andar muito mais rápido ainda. Então, olhe só. Enoque foi levado antes do juízo. Nós vamos ser levados antes do juízo. Antes do período da tribulação. Mas para isso nós temos que estar preparados. Vivendo com santidade, se arrependendo de todo o pecado. Tire do teu coração toda raiva, toda ira, toda mágoa, toda vingança. Tem pessoa que vive por vingança. Ah, me espere, um dia você vai ver. Não faça isso. Tire isso da tua vida, tire isso do teu coração, senão você vai ficar. Porque o Espírito Santo não pode levar e não habita num coração que vive cheio de ódio, cheio de vingança, cheio de raiva. Seja uma pessoa melhor. Se arrependa dos teus pecados. Busque o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, irmãos?